Boa noite, queridos irmãos. É com muito amor no coração, como sempre, estamos aqui para orarmos na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, sob a égide de Ismael, nosso anjo amado, Pai João, os xamãs e os espíritos amigos da corrente de orações, todos os dias, às 21 horas, orando para a paz no Brasil e no mundo. Hoje trouxemos do livro Ânimo, Lorival Lopes, Os Teus Recursos. Que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? Deus não te fez com defeito. Uma voz, a da consciência, clama por dentro de ti a dizer: olha-me, escuta-me, segue-me. Não vieste para fabricar amarguras, vieste para expandir qualidades, agir, crescer na paz e amar. Acorda-te, mergulha o teu pensamento em reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e erguer-se-á o que é bom e belo. Confia em ti e em Deus. Apruma-te. Tem mais vigor, energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Por ser positivo, o sol ilumina sempre. Maravilhoso, né? Essa mensagem de profunda reflexão para todos nós, porque os recursos estão dentro de nós, porque Deus, né, quando nos criou, colocou-os dentro de nós. Ele não nos fez para sofrermos, mas sim para caminharmos com conhecimento adquirido pelo tempo para a nossa ascensão, porque temos a luz dentro de nós e precisamos agir com amor, com paz, com otimismo, com bom ânimo, fazendo sempre o melhor que pudermos. E aí essa luz irá crescendo dentro de nós, iluminando-nos, até que ilumine quem esteja perto de nós. Mas para isso, nós precisamos ter fé, esperança, nunca desanimar, ter sempre essa luz em nós, em alta vibração, positiva, para sermos não como, mas parecidos, né, com o sol, que todo dia está brilhando. Então, foi muito bom estarmos aqui juntos, é muito bom estarmos aqui juntos para orarmos. E vocês, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Boa noite a todos. Que texto lindo, né? Os textos de Lorival Lopes, eles são curtinhos, mas são bem profundos, né? É uma mensagem maravilhosa, nos convidando a focar no lado bom das coisas e compreender e visualizar sempre o que está nos mostrando ali, qual é a lição, o que é que a gente tem que melhorar. Então, é muito importante, achei muito válido e colocar para fora a luz que a gente tem, né? Que nós temos uma centelha divina que é uma parte de Deus, né? Então, nós temos que
fazer brilhar essas qualidades, a boa parte, todo esse lado positivo, com bom ânimo, boa vontade, para seguir firmes toda essa programação que foi feita para a gente. Cada um tem uma programação individual, né? As minhas lições são diferentes da Verinha, são diferentes do Márcio, e a gente vai seguindo aí, de acordo com a nossa etapa evolutiva, a gente vai seguindo da melhor forma, com bom ânimo, boa vontade, sabendo que nós somos herdeiros do Pai, que nós somos filhos de Deus, todos irmãos, e não tem nada que seja ruim para a gente. Tudo é lição. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Realmente é uma alegria podermos estar sempre recordando aqui no início dessa preparação para as preces, dessas mensagens maravilhosas, a exemplo dessa trazida na noite de hoje, que nos convida a focar no bem, trabalhar no bem, reconhecer os potenciais que todos nós temos dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele já dizia: observai tudo e retenha o bem. Isso aí é muito importante. Então, claro que a vida ela vai mostrar quadros dos mais diversos. A gente tem que ser seletivo e escolher aquele que vai nos fazer bem e que vai nos ajudar a crescer como espíritos imortais que todos nós somos. Nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, mas eu sempre guardo essa frase de Mark Twain, um escritor americano. Ele diz assim: eu tive inúmeras preocupações na minha vida. A grande maioria delas nunca aconteceu. Então, nós precisamos selecionar, porque muitas vezes, numa antecipação por alguma coisa que poderia ou não poderia acontecer, a gente traz toda a energia, toda a vibração, toda a dor para dentro da gente, depois não acontece. E aí a gente tem que lidar com aquela limpeza dos chakras, limpeza espiritual, para podermos sair de tantas situações que a gente pinta como se fosse pior. Então, a mensagem de Lorival Lopes na noite de hoje é muito oportuna, porque fala exatamente desse foco, né? E que Jane também falou, esse pensar no bem, esse escolher sempre aquilo que nos engrandece e que engrandece o nosso próximo, a fim de podermos, desde já, vivermos em paz, porque todos nós merecemos, todos somos filhos de Deus, nascidos para a luz e para o amor, e, portanto, devemos fazer também da nossa parte, para termos a paz que tanto merecemos. Sejam todos bem-vindos. Você está no mudo, Jane. Vamos deixar o nosso abraço aqui para quem já está aqui conosco, né? A Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço, Maria Margarida, Rosimeire Vieira, Zenilda, Rose. Então, vamos, Verinha, Márcio, vamos todos agora entrelaçar os nossos corações para orarmos juntos, irradiar aquelas energias maravilhosas para o nosso orbe terrestre, que são potencializadas pelos nossos mentores. Então, vamos juntos.
vocação. Nós somos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Não foi por acaso que, na hora última, a voz do Divino Pastor chegou até nós. Não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e os erros pretéritos. Somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo. Nem a jactância dos presunçosos, nem a subestima dos que preferem a acomodação. Servir, meus filhos, com a instrumentalidade de que disponhamos, é nosso dever. Observamos que a seara cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam geometricamente como seria de desejar, porque estamos aferrados a hábitos doentios que, no momento da evolução antropológica, serviram-nos de base para a transformação do instinto em emoção edificante. A maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é através da vinculação mental com o nosso condutor. Saiamos da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações edificantes. Sempre dizemos que necessitamos de Jesus, em cuja misericórdia estaríamos como náufragos, perdidos na grande travessia da evolução. Mas tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto falamos a Ele pela oração, Ele nos responde pela inspiração. Ele age pelos nossos sentimentos através das nossas mãos. Sejam as mãos que ajudam, abençoadas em grau mais expressivos do que os lábios que murmuram preces contemplativas. A nossa postura no mundo, neste momento, é de misericórdia. Que nos importa os comentários deprimentes a nosso respeito, se valorizamos o mundo, respeitando os seus cânones e paradigmas? Não nos preocupemos com o que o mundo pensa e fala de nós através de outros corações. No belo ensinamento de Jesus na casa de Lázaro, enquanto Maria o ouvia e Marta se afadiga, temos uma lição extraordinária. Não é necessário ficar numa contemplação de natureza egoística, mas é necessário aprender para poder servir. A atitude de Marta é ansiosa. Era preocupação com o exterior. A atitude de Maria era iluminativa. A que parte dos tesouros sublimes da coragem e do amor, através da sabedoria para poder melhor servir. O serviço é o nosso campo de iluminação. Nós outros, os companheiros da vida espiritual, acompanhamos as lágrimas que são vertidas
pelos sentimentos de todos aqueles que nos suplicam ajuda e interferimos com a nossa pequenez junto ao Mestre incomparável, para que Ele leve ao Pai as nossas necessidades. Nos bendigamos a dor, sem qualquer laivo masoquista. Agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade e que nos dilui as ilusões, que faz naufragar as aventuras de consequências graves antes que aconteçam. Estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova, na qual o bem pairará soberano, como já ocorre, acima de todas e quaisquer vicissitudes. Filhos da alma, tendes bom ânimo, não recalcitreis contra o aguilhão, nem vos permitais a deserção lastimável ou a perda perturbadora na escalada difícil da iluminação. Jesus espera-nos, avançamos, suplicando a Ele, o amigo incomparável de todos nós. Envolvemos os afetuosos corações em dúlcidas vibrações de paz, na condição de servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicofonia de Divaldo Pereira Franco, ao final da conferência realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, em 14 de julho de 2011. Oração do jovem. Senhor, Mestre da sabedoria, que nos revela ensinamentos de vida eterna, guia meus passos no caminho do bem, para que, seguindo o teu exemplo, eu ilumine o mundo com o testemunho de uma vida alicerçada na tua palavra. Orienta minha alma para que saiba discernir entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, o bem e o mal. Conceda-me a graça de seguir teus passos, para que, vivendo na plenitude de tua presença, meus dias sejam permeados de paz e amor. Que meus dias sejam sementes de uma nova geração, que eles gerem frutos de vida eterna no coração dos sofredores e marginalizados, dos oprimidos e perseguidos, dos injustiçados e desanimados. Santifica meus gestos para que sejam reflexo do teu misericordioso e sagrado coração. Cristo, Senhor, fortalece meu coração no compromisso de anunciar ao mundo a felicidade de ser todo teu e de viver cada dia na presença de tua misericórdia. Amém. Prece pela paz. Senhor da vida, diante de tantas guerras que assolam o mundo, elevamos nossos pensamentos em oração, rogando tua misericórdia e tua luz. Que as mentes endurecidas pelo ódio sejam tocadas pelo bálsamo do amor. Que os corações mergulhados em vingança despertem para o perdão e a fraternidade. Inspira, Senhor,
os líderes das nações, para que escolham o diálogo e a conciliação, ao invés da violência e da destruição. Abençoa os lares atingidos pela dor, as famílias dilaceradas pela perda e as almas que partem abruptamente, para que encontrem amparo e paz no plano espiritual. Derrama sobre a terra, ó Pai, tuas energias de serenidade e equilíbrio. Que cada um de nós, onde estiver, seja um instrumento da tua paz, semeando compreensão, solidariedade e esperança. Porque sabemos, Senhor, que a verdadeira transformação começa dentro de nós, na reforma íntima, no esforço diário pelo bem. Assim seja. Onde estiver Jesus, onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam, embora ainda mesmo que o mal em torno desavora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano perde luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança hora a hora alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aclives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera para a glória da vida e para a redenção do mundo. Por Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, Médium Francisco Cândido Xavier. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo.
27 minutos de tanto amor, de tanta luz, de tanta energia. Quanta luz foi derramada sobre nós, iluminando nossas mentes, nossos caminhos. Quantas correntes foram totalmente arrebentadas das coisas que ficam e que não precisam ficar dentro de nós, limpando todo o nosso ser. Dr. Bezerra nos dizendo que tenhamos ânimo, que saibamos trabalhar, possamos sempre trabalhar, fazer o bem. Jesus nos chamando, onde Ele estiver, que nós estejamos também. E por aí, terminando com as bem-aventuranças. Muita alegria, muito amor, muita paz e muita luz para todos. Graças a Deus. Ah, Verinha, que lindo, né? Muita energia, muitas bênçãos, muitas luzes, como a Verinha falou. É um banho de luzes que a gente recebe em cada momento que nos reunimos para nos conectarmos com essas energias superiores, elevarmos nossa frequência e sentirmos essa paz, essa tranquilidade que tanto nos faz bem, porque a gente se eleva e fica em contato com Jesus Cristo, os benfeitores espirituais que nos acompanham, né? E essa fraternidade, esse amor que temos no coração, que a gente espalhe para todos. Jesus já falou, né, que nestes todos se conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, que nos amemos, nos perdoemos, aqueles que acham que têm inimigos, que perdoem, como a Verinha falou, foram correntes arrebentadas. Por quê? Porque a gente, quando eleva as vibrações, a gente fica tão sintonizado com a luz que a gente perdoa, a gente quer todo mundo bem, quer todo mundo feliz, a gente não tem mais inimigo nenhum, a gente quer que todo mundo tenha sucesso, paz, tranquilidade, a gente fica vibrando com a espiritualidade que só tem coisa boa, é o lado bom que o texto inicial que a Verinha nos trouxe pediu para a gente olhar, né? É manter essas vibrações altas, porque lá no alto, vibrando alto, os nossos corações, é de lá que a gente vai sentir toda essa paz, essa tranquilidade, mesmo que estejamos passando por lições dolorosas, porque a gente compreende por que estamos passando. A gente compreende que quer elevar as nossas experiências para amadurecermos e crescermos, não é isso? Então, boa noite a todos, fiquem todos com essas energias maravilhosas, tenham um maravilhoso descanso à noite, um lindo desdobramento, o dia amanhã todo com essa energia, vamos manter essa conexão, né, com a gentileza, com a doçura, com as leituras, fazendo todo o bem que a gente puder fazer também em pensamentos, porque tudo começa, essa paz toda começa dentro de nós, né, não vem de fora não. Então, vamos firmes aí, estamos juntos, muito juntos, vamos firmes. Boa noite a todos. Nós, mais uma vez, assinamos embaixo aí o que Jane e Verinha falaram. A gente sente que o benefício é variado, cada caso é um caso, cada um está numa situação, mas, sem dúvida alguma, quando nos reunimos em grupo para orar, para rogarmos auxílio, todos recebem, né, a cota, a bênção, e a gente consegue, como foi falado aí das correntes, há o processo de cura, há o processo de refazimento, há aquela sementinha colocada aí no coraçãozinho de cada um de nós, para que possamos cultivar, crescer e continuar progredindo. A vida continua, os desafios vão e vêm, às vezes mais forte, às vezes mais fraco,
mas com Jesus tudo fica mais fácil. Eu vim, disse ele, para que tenham vida e vida em abundância. Então é essa luz, esse ânimo que ele deixa conosco, né? E que foi tão marcante naqueles que mais de perto conviveram com Jesus. Então vamos continuar refletindo e aproveitando e trabalhando em prol dos outros, porque quando trabalhamos para alguém, na verdade, a gente está trabalhando para nós próprios, né? Para o benefício de todos nós. Deus nos ampare e que tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite, deixando novamente o nosso abraço aqui para as nossas queridas, todos que estão nos acompanhando. Lembrando que essas irradiações, essas energias foram para todos os nomes inscritos na corrente de orações, nos grupos de orações, todos aqui que estão em nossos pensamentos. E o nosso abraço carinhoso aqui para Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço, Maria Margarida, Rosimeire Vieira, Zenilda, Rose, a Verinha, o Márcio, e todos os benfeitores espirituais que estão aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.